Olá, tudo bem? Gente, esse é o meu primeiro episódio do podcast da Prigalhaço, onde eu vou estar trazendo pessoas queridas, pessoas da área de saúde, empreendedorismo, para estar acrescentando, trazendo novidades e muito para acrescentar na vida de cada um de vocês. E hoje o meu primeiro convidado não podia ser diferente, é esse meu amigo maravilhoso, esse profissional incrível, o Gabriel Alencar. Obrigada, amigo, de estar aqui nesse dia tão importante. Tinha que ser você. A gente começou lá atrás, né? Na época da Sim, pandemia, com as lives. E aí a gente já começou com esse intuito de poder ajudar um pouquinho as pessoas, né? sim. Inclusive, eu quero externar aqui a minha gratidão e dizer que eu estou me sentindo honrado de ter sido o primeiro convidado para esse Ah, muito podcast, obrigada. né? E eu desejo que através desse podcast você possa cumprir com o seu propósito de vida, que eu já conheço, né? O propósito de Deus na sua vida. E eu tenho Amém. certeza que muitas pessoas irão receber esses conteúdos, irão receber essa mensagem e a gente vai agregar valor de alguma forma para a vida das pessoas. Muito obrigado pelo convite. Imagina, obrigada a você. E vamos começar falando um pouquinho de você, da sua carreira, da sua profissão. O que que você faz? Vamos lá. Bom, vou me apresentar rapidamente, Sim. então, para quem não me conhece, para quem me conhece também, meu nome é Gabriel Alencar, eu sou filho de Deus, sou abençoado por Ele, com um propósito maravilhoso de impactar a vida das pessoas, de ajudar no processo de desenvolvimento humano. Hoje eu faço isso através do coaching, eu atuo como coach de performance e produtividade. A minha especialidade tem como objetivo auxiliar nesse processo de desenvolvimento e de evolução. Acredito que todos nós podemos e devemos evoluir pelo menos 1% todos os dias, fazendo com que através dessa evolução a gente possa alcançar a nossa máxima performance, ter uma jornada produtiva, onde a gente consegue equalizar a nossa vida, fazer com que, de alguma forma, a nossa vida se torne mais satisfatória, que a gente tenha um sentimento de maior realização no nosso dia a dia, fazendo com que a gente desfrute da nossa jornada. Eu tenho plena Sim. consciência de que a nossa jornada ela é muito mais importante do que a linha de chegada, por exemplo. Sim. Então, é isso que eu faço, é através do coaching que eu me desenvolvo hoje, e eu espero de coração, principalmente depois desse Hum. convite especial que eu recebi de você, que é uma grande amiga, uma pessoa que eu admiro muito, eu espero que de coração, que nesse tempo que a gente vai passar juntos hoje, que a gente possa levar um pouquinho mais da nossa mensagem, da nossa história para as Com pessoas e certeza, causar esse impacto positivo no dia de hoje. com certeza. Muito obrigada. Olha aí, uma apresentação dessa, né, gente? Eu gostaria que você contasse como que você descobriu, porque é o que você disse, o caminho é mais importante que a chegada. Então, assim, eu acredito que quando a gente descobre o nosso propósito de vida, a gente tem dois dias muito importantes: o dia que a gente nasce e o dia que a gente descobre o nosso propósito de vida. Quando você descobriu que o seu propósito era ajudar as pessoas a serem melhores, a se desenvolverem e viver o melhor, viver a melhor versão delas. Eu acredito que quando a gente está atento, quando de alguma forma a gente está buscando crescer, a gente está buscando evoluir, quando de alguma forma a gente busca aquilo que faz sentido pra gente, o propósito ele vem de encontro a isso. De uma certa forma, isso vai se moldando com o passar do tempo, né? Antes de atuar como coach, eu fui militar, trabalhei 8 anos no Exército, fui oficial do Exército, tive a oportunidade de me desenvolver através de uma escola de liderança, e lá foi onde eu tive minha primeira experiência liderando outras pessoas, estando à frente de um pelotão, estando à frente de outras pessoas, liderando aqueles militares. Então lá eu já pude perceber um pouco mais dessa necessidade, dessa vontade, nesse desejo de auxiliar no processo de desenvolvimento de alguma forma. Ah, Dali eu tive a oportunidade de ser líder em outras esferas, em outros projetos, e à medida que isso foi se tornando mais forte, a cada oportunidade que eu tinha de treinar pessoas, de alguma forma utilizar um pouco mais das minhas habilidades, das minhas competências, do meu conhecimento, para fortalecer a jornada de outra pessoa, isso começou a fazer muito sentido para mim. sim. E o coaching, eu tive a oportunidade de conhecer o coaching em 2018 como cliente, não Ah, como coach. que legal. Justamente nesse processo de desenvolvimento, de evolução, eu conheci o coaching. Na época eu ainda era militar e o meu sonho era fazer uma transição de carreira para conseguir empreender. Ah, Naquela época eu estava preso a algumas verdades absolutas que eu carregava comigo e todo ano quando eu chegava lá e dizia, não, esse ano é meu último ano e eu vou sair para empreender, quando chegava na hora de assinar a carta pedindo, né, a demissão, pedindo para sair do exército, eu não tinha coragem de pedir.
E muitas vezes me via frustrado com isso. Inclusive, abri mão de um negócio que eu tive na época, em tempo paralelo ao Exército, que foi uma agência de turismo, justamente porque não tinha coragem de abandonar. Porque o estava na certo. zona de conforto, né? Era a minha É zona de muito conforto. difícil, né, sair da zona de Uhum. conforto. E é onde acontecem as coisas. E é onde acontece, né? E por mais que eu quisesse sair, eu não conseguia. Sim. E foi aí que eu conheci o coaching como uma metodologia que iria me ajudar a ter um aumento de performance. Resolvi contratar um profissional, fiz um processo de coaching como cliente. E após esse processo, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre mim, sobre como eu funcionava, como a minha engrenagem funcionava, o que eu precisava ajustar para poder realmente conseguir cumprir com os meus objetivos, como construir um plano de ação para que aquilo acontecesse. Então saiu da esfera das ideias, né, da esfera dos sonhos, das ilusões, Sim. e começou a ser algo mais prático, com ferramentas, com técnicas, com plano de ação. E foi ali que eu finalmente consegui abandonar minha carreira militar e iniciei um projeto de empreendedorismo na época. E aquilo me trouxe um resultado tão satisfatório, eu consegui atingir uma performance tão incrível, que naquele momento eu percebi que eu precisava levar aquilo ali para as pessoas. Eu precisava, de alguma forma, fazer com que as pessoas sentissem um pouquinho do que eu senti. Sim. Porque eu realmente comecei a ter uma jornada diferente depois do processo de coaching. E aí, depois você começou a colocar em prática na sua vida. Isso. E aí que virou a chave. Foi a Exato. virada de chave, foi esse momento, depois de você fazer. Eu tive várias viradas de chave, mas eu posso dizer assim que o processo de coach foi talvez uma das maiores, vamos colocar assim. Eu lembro que logo depois da formação, logo depois do meu processo de coaching individual, eu falei pro meu coach que um dia eu queria estar sentado na cadeira dele. Eu imaginava que isso fosse acontecer muitos anos depois. Eu estava totalmente focado no meu projeto de empreendedorismo na época. E o que eu me percebi fazendo foi pegar as ferramentas que o meu coach usava comigo e utilizar na minha equipe. Na época eu tinha uma equipe grande aqui no Brasil que trabalhava junto comigo, representando uma empresa americana de turismo aqui no Brasil. E eu me via usando essas ferramentas de forma não profissional, porque eu não tinha sido treinado para utilizar. Sim. Só que a minha vontade de fazer com que as pessoas tivessem aquele resultado era tão grande que eu fui usando, fui aplicando do jeito que eu achava que era certo e fiz algumas besteiras, eu admito, né? Mas aquilo ali fez com que eu percebesse que realmente aquilo fazia muito sentido para mim, aquilo me despertava, aquilo me energizava. Sabe isso que as pessoas falam, que encontre um trabalho que você goste e que você nunca vai precisar trabalhar. Sim. Eu não sou muito nessa linha, não. Você vai precisar trabalhar sim. Sim. A diferença é que você vai conseguir se divertir enquanto você trabalha. Você vai sentir prazer enquanto você trabalha. Energia, né? Vai ter Disposição, energia. brilho no olhar, eu falo. Brilho no olhar, exatamente. Como eu sei que você faz dentro da sua profissão, né? Não sei Sim. se vocês sabem, pessoal, mas eu sou paciente da doutora Priscila Galhaço. E se você tá achando esse sorriso bonito aqui, ó, a responsável. Então eu sei o quanto que você tem esse brilho nos olhos, o quanto que você realmente faz uma entrega de qualidade, e a gente só consegue fazer isso quando a gente está inserido num contexto que brilha os nossos olhos. Sim, quando a gente encontra o nosso propósito, né? E o coaching ajuda muito nesse processo, né? De conseguir se desenvolver e seguir no seu propósito, né? Exato, porque se a gente parar para pensar, no nosso dia a dia, a gente vai vivendo as nossas jornadas, os nossos traumas, as nossas experiências, e muitas vezes a gente entra num piloto automático. Sim. A gente se fecha num padrão, num molde de que eu tenho que estudar, eu tenho que tirar boas notas, eu preciso passar na faculdade, eu preciso ter um emprego, eu preciso desenvolver uma empresa. E a gente vai formando esses moldes e, dependendo de como eles se formam, as coisas vão fluindo no piloto automático. Às vezes o nosso barco tá remando para a direita, mas a gente nem sabe se é para lá que a gente quer ir, a gente tá só deixando fluir. Verdade. O que o processo de coaching faz? O processo de coaching, ele primeiro vai trazer consciência. Quem eu sou? O que eu faço bem? Sim. Quais são as minhas competências? Quais são as minhas características? O que precisa acontecer comigo para que eu me sinta realizado? Para que eu possa olhar em volta e dê valor àquilo que eu estou vivendo, a quem está do meu lado, aos processos que eu vou construindo na minha rotina, na minha jornada. Então, o processo de coaching, através dessa tomada de consciência, ele começa a fazer com que você realmente assuma o comando do seu barco. Sim. Assumir o comando do seu barco é fazer com que você realmente assuma o protagonismo. Então, protagonismo na sua vida, né? Exato. Quando eu tive essa consciência, eu pude começar a entender um pouco mais sobre por que faz sentido para mim. Sim. Se eu tivesse que escolher qualquer coisa para fazer hoje na vida, o que eu faria? Da vida, o que eu faria? Então, sim, o processo de coaching traz essa tomada de consciência, e com essa tomada de consciência,
é o primeiro passo para a mudança. Sim, é verdade. Depois vem a tomada de decisão. E assim, claro que nesse caminho, nessa sua jornada, né, que hoje você tem uma carreira aí sólida, né, já tem quantas pessoas que foram impactadas, né, com o processo, né, passando o processo de coaching com você. Mas você passou por desafios, como todos nós. Eu passei desafios na minha carreira, né? Sim. O que que você fala, assim, que foi um desafio na tua carreira, assim, um grande desafio e é até hoje? Sim. Bom, hoje eu já tenho 4 anos atuando como coach. Hoje eu totalizo mais de 1.200 horas de atendimento, de coach e mentoria. E nesses 4 anos, não foram poucos desafios, foram muitos. Eu acredito que qualquer empreendimento que você inicie, qualquer jornada empreendedora vai trazer seus desafios. E se eu for parar para mapeá-los e trazer para você, assim, talvez o maior desafio de todos foi justamente desenvolver o mindset empreendedor. Sim. Porque eu passei 8 anos no Exército, atuando em formato CLT, então eu trabalhava, ganhava meu dinheiro, tinha meu salário, tinha minhas férias, tinha meu 13º, então tudo era muito mais simples, né? Eu tinha certeza do dinheiro no final do mês. Sim. Agora, quando você começa a empreender, a nossa mente precisa mudar porque a gente passa a viver uma outra jornada. Sim. Então, a gente precisa ter consciência financeira, a gente precisa ter mais organização, a gente precisa entender o mínimo de gestão, Verdade. mesmo para aquelas pessoas que começam como eu comecei, como eu presa, né, empreendendo em formato individual, em formato solitário. Essas pessoas precisam aprender o mínimo necessário sobre como empreender, sobre por que empreender e como trabalhar esse mindset, né, essa mudança da mente para que você realmente tenha essa jornada empreendedora. E esse foi o meu principal desafio. No início, como nós não temos, né, na nossa infância, na nossa adolescência, um desenvolvimento, um desenvolvimento empreendedor, por exemplo, nas não escolas, temos. a gente precisa aprender isso muitas vezes na prática. Verdade. Então, esse foi o meu maior desafio, foi ter essa mudança de mente, é sair daquela Do mente, CLT para sair da empreendedorismo. mentalidade do CLT para o empreendedor. Não é fácil, ainda mais no Brasil, né? Que é bem difícil empreender, né? É um Exatamente. desafio diário. A gente brinca, é matar um leão por dia. Eu falo, às vezes, são 10 leões por dia. Uhum. Não é fácil. E quando você começa a desenvolver esse mindset, a gente passa a ter esses mínimos, esse mínimo necessário para que você empreenda, seja de gestão, seja de liderança, seja de finanças, seja do administrativo da sua empresa, do operacional da sua empresa, de aprender a ter tempo para o estratégico do seu negócio, né, para se olhar como Sim. empresa e não se olhar como pessoa física. Sim. Então, à medida que isso vai acontecendo, você vai começando a desfrutar de uma jornada mais assertiva, né? Hoje, eu não passo pelos mesmos desafios que eu passava no início da minha jornada como coach, na minha jornada como um empresário. Mas hoje eu passo por outros desafios e que eu sei que daqui a 5 anos, esses desafios eles não vão acontecer mais. Verdade. Então, acredito que se a gente tiver que mapear, esse principal desafio seria acompanhar o desenvolvimento do seu negócio através do seu mindset, através da sua mente. Condicionar a sua mente a entender como funciona um projeto de empreendedorismo, o quanto que você precisa atuar na sua perícia, no seu desenvolvimento e o como que isso precisa ser estratégico, como que isso precisa ser planejado. Acredito que esse foi o principal desafio. Isso é nossa carreira inteira, né? Porque os desafios vão mudando, como você disse. Hoje são uns, daqui a 5 anos são outros, então a gente tem que estar sempre em desenvolvimento, né? Uhum. E me explica uma coisa, assim, para as pessoas entenderem. Quem é a pessoa que precisa de passar por um processo de coaching? Para as pessoas saberem, tipo, quando eu preciso passar por esse processo, quando é importante eu procurar um coach. Eu costumo dizer que qualquer processo que você queira passar na vida e você busque ter um acompanhamento profissional, a tendência é que você consiga ter um resultado mais assertivo, mais rápido. Se eu vou para academia, eu malho sozinho, eu tenho meus resultados, mas eu contrato um personal, o meu resultado vai ser muito melhor e muito mais rápido. A tendência natural é essa. Se eu faço sozinho a minha dieta, meu plano alimentar, eu vou ter um resultado. Mas se eu tenho o apoio de um nutricionista, o meu resultado vai ser muito mais assertivo. Verdade. Com o coaching, eu acredito que todos nós vamos precisar passar por um processo de coaching pelo menos uma vez na vida. Para que essa tomada de consciência aconteça, para que você estruture seus objetivos e suas metas de forma profissional. Porque o que é o coaching? O coaching é uma metodologia que tem o conceito principalmente voltado para te ajudar a sair de onde você se encontra e chegar no seu estado desejado. É uma ponte que te leva de um ponto A até um ponto B. Sim. Só que isso acontece através de um acompanhamento profissional.
não é você sozinho com você mesmo, precisando atuar no estratégico e no desenvolvimento da sua jornada. É ter um acompanhamento de alguém especializado para isso. Então, a pessoa que precisa de coaching, né? E aí eu gosto de trazer muito a minha história, quando eu precisei, chega um momento da nossa vida que a gente se sente perdido, que a gente sente que o caminho não está sendo muito assertivo, onde a gente começa a procrastinar aquilo que realmente importa, aquilo que realmente faz sentido, e a gente não entende o porquê que essa procrastinação acontece. Às vezes você sente que o seu barco, como eu falei, está indo para a direita, mas não era para onde você queria tá indo. Então, toda vez que você passa por um determinado desafio, que você não consegue encontrar resposta sozinho, significa que você precisa de um apoio. Eu não sei, mas seria muito bom pessoas no começo da carreira também, né? Quando tá iniciando, tipo, você escolheu a sua carreira, faz faculdade, a gente sai perdido da faculdade. Uhum. Então, se ali no comecinho nós começássemos já Com com um acompanhamento. acompanhamento, eu acho que a gente atinge o objetivo mais rápido, Claro. com mais facilidade, né? Uhum. Sem tanta dor, porque a gente vai atingir, mas assim, a gente tropeça, é o que você falou, sem um profissional ali, eu posso falar porque eu fiz, né, com você, e muda totalmente a chave, né, a vida, assim, você enxerga coisas, a pessoa te faz enxergar coisas que você não enxerga sozinho, né? Sim, é uma visão externa sobre você mesmo. Às vezes, quando a gente está dentro da nossa jornada, a gente não consegue ter as visões, enxergar de forma clara, mas quando tem alguém de fora olhando junto com a gente, ajuda nessas percepções, né? E o coaching, existem diversos subnichos. Então, existe o coaching voltado para emagrecimento, existe o coaching voltado para performance, para produtividade, existe o coaching para relacionamentos, existe o coaching para várias áreas da vida. Então, dependendo daquilo que hoje pode estar atrapalhando o teu desenvolvimento, talvez seja interessante você ter alguém especializado naquela área para poder te ajudar a atingir um resultado mais assertivo. E aí, no meu caso, a minha especialidade é produtividade e performance. Isso se conecta com a minha história, né? Eu sempre fui uma pessoa, no passado, eu costumava ser uma pessoa muito desregrada, muito indisciplinada, muito bagunceiro, muito desorganizado. Tinha milhares de ideias, mas não conseguia colocar essas ideias em prática. Cada hora eu queria uma coisa diferente, muito inquieto, sem saber exatamente como fazer para chegar no meu objetivo. Tinha energia, mas tinha não tava muita energia, mas não sabia canalizar essa direcionada. energia, não estava direcionado. Então, no mundo de diversas possibilidades, eu me sentia indeciso, Perdido, sem né? saber qual caminho, né? Porque quando você tem várias possibilidades e você não sabe por onde começar, Verdade. você acaba se sentindo perdido. Esse era eu. E a partir do momento que eu comecei a me desenvolver, que eu comecei a evoluir, que eu comecei a, por exemplo, através do meu processo de coaching, a fazer diversos exercícios, diversas técnicas e ferramentas, eu fui construindo uma jornada diferente. Eu passei a ser mais produtivo, eu passei a ser mais organizado, eu passei a ser mais disciplinado, a ter mais constância. Eu aprendi a sair um pouco do mundo das ideias, das ilusões e trazer mais racionalidade para os meus processos. Eu sempre fui uma pessoa muito emocional, então eu pude equalizar, desenvolver uma inteligência emocional para lidar melhor com as minhas emoções. Então, esse processo de evolução que eu passei, ele me trouxe uma especialidade. Ele me ajudou a doutrinar o que eu faço hoje. Então, o que eu trabalho hoje, a minha especialidade, ela vem da minha experiência, ela vem da minha história, ela vem das técnicas que eu aprendi, que eu fui formado para desenvolver, das ferramentas. Então, esse aglomerado de informações te ajuda a ter uma especialidade em algo. Então, hoje, uma pessoa que passa por esses desafios procrastina demais, se distrai com facilidade, não consegue se organizar, tem 1000 ideias e não consegue colocar em prática, quer empreender, mas não sabe como, ou está empreendendo, mas está patinando, essas pessoas, elas possuem dores que se conectavam com as minhas antes de eu passar por todo esse processo de desenvolvimento. Então, essas pessoas, hoje, quando se trata do meu nicho de produtividade e performance, seriam as pessoas que hoje eu poderia entregar um trabalho de maior qualidade e de maior profissionalismo por se tratar exatamente da experiência que eu passei. É muito legal isso, assim, que você tá falando, tá passando um filme na minha cabeça, né, que a gente se conhece, a gente é amigo, e ver a tua trajetória, ver a tua história, da onde você saiu, tudo que você atingiu, né, ajudando pessoas, mas assim, lógico, conhecimento, estudando muito, mas através da tua vida, né, da tua história, tua vida, a tua história é um exemplo, né. Obrigado, minha amiga. Inclusive, você fez parte disso, né? Quando nós nos conhecemos, eu ainda não tinha feito meu processo de coach quando eu nos conheci, eu ainda era militar, certo? Era, então militar. Então você participou um pouco desse processo de desenvolvimento, de evolução. Essa jornada toda. Inclusive, eu estava esses dias lembrando, eu estava conversando com alguns amigos e vi no meu Instagram uma publicação onde eu divulgava uma live que nós fizemos juntos lá na pandemia.
uma Sim. live falando de autoestima. Se a gente pega pra ver essa live de novo, você vai ver que o nosso posicionamento era diferente, a forma como a gente falava era Nossa. diferente, porque eu tava ali no início da jornada, Sim. né? Se eu não me engano, eu tinha acabado de fazer minha formação em coach quando a gente fez essa live. A gente está conversando e a gente falou agora das pessoas que precisam passar por esse processo. Na verdade, assim, Uhum. concluindo, todo mundo precisa e várias fases da vida Exato. passar, né? Uhum. E quem, assim, agora, o outro lado, quem quer entrar nesta carreira? Qual Sim. conselho você dá para quem está começando? Quem acha que está te ouvindo e viu você falando e fala, pô, é o que eu quero também, tem a ver comigo. Qual conselho você daria para quem? O primeiro direcionamento é que a carreira de coach, ela é uma carreira como qualquer outra. Sim. Tem os seus pontos de melhoria, tem as suas partes positivas, como qualquer outra. E assim como qualquer outra, também existem profissionais capacitados que fazem um trabalho de qualidade, que realmente constrói uma diferença na vida das pessoas, assim como você, Pri, faz na parte de odontologia, mas também existem profissionais que não são qualificados, profissionais que não receberam a instrução correta, profissionais que estão fazendo besteira no mercado, Sim. como qualquer outra profissão. Qualquer área. Então, qual é o meu primeiro direcionamento? Se essa pessoa identificou no coaching uma forma de cumprir com algo que faz sentido para ela, com um desejo, com uma vontade, com uma missão, com um propósito, seja uma Sim. ideia, uma possibilidade, se essa pessoa encontrou isso, o meu primeiro direcionamento é procurar uma escola de Tá. formação em coaching. Uma escola que tenha certificação, Sim. que possa realmente Séria, trazer né? uma escola séria. Eu sou formado pela Febracis. A Febracis hoje é a maior escola de negócios da América Latina. Sim. E assim, eu assino embaixo, né? Eu já fiz diversas especializações, foram mais de 10 só na Febracis. Verdade. Então eu recomendo, né, para quem tem interesse de procurar a Febracis, Pesquisar, né? de pesquisar sobre. E existem também outras escolas hoje no Brasil que têm o mínimo necessário para te entregar um trabalho de qualidade, para te entregar uma formação de qualidade. Então eu recomendo que comece por essas escolas, porque hoje, até mesmo algum tempo atrás, eu vi uma publicação de uma formação em coach gratuita no Instagram de 7 dias. Isso não existe. Não existe. Você não vai conseguir aprender de Não. forma gratuita durante 7 dias o que você precisa para poder ser um bom profissional de Não coaching. tem como, né? Esses cursos de final de semana e acho que já Não, você precisa realmente de uma se formação, integrar, de uma estudar. formação integrada, profissional, que tenha certificação, né? A Febracis, por exemplo, tem uma certificação internacional. Sim. Então, tudo isso faz total diferença para o seu desenvolvimento. E a partir do momento que você escolhe essa formação, faz essa formação e se forma como coach, é a hora de você focar no teu desenvolvimento. Não foi porque eu fiz uma formação em coach que eu estou 100% preparado para Claro. poder atuar e impactar a vida das pessoas. Eu preciso continuar a me desenvolver. Eu Quanto falo mais sempre você isso. busca a sua perícia, o seu desenvolvimento, a sua evolução, melhor você vai fazer um trabalho de qualidade para as pessoas. Sim. E eu não sei, eu tenho certeza que você pensa como eu, assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê o quanto a gente precisa estudar, né? O quanto falta. Exato. A gente trabalha no coach o tripé da competência. O que o tripé da competência ensina? São tripé, né, são 3 áreas. A área do conhecimento, da habilidade e da atitude. Eu uso muito isso para poder ajudar nos meus processos quando eu estou fazendo mentoria e coaching para empreendedores. O conhecimento é a informação. Sim. É a parte teórica, é estudo, é curso, é palestra, é treinamento, é imersão, é buscar Dedicar, informação, né? é leitura de livros, Verdade. é racional, é informação, é trazer informação. Sim. A habilidade, que seria a segunda esfera, é a prática. Sim. Né? Então, por exemplo, você, eu sei que você fez, né? Lá no seu consultório a gente tem todas aquelas, Sim, né? Sempre quando eu vou lá eu gosto especialidades. de ler, você tem várias especialidades. Mas se você não colocar em prática o que você Não aprendeu, adianta nada. não adiantou nada, é só uma Nada. informação na sua mente. Verdade. Não vai se concretizar em algo realmente assertivo na Uma vida das coisa pessoas. encaixa com a outra. Não Então tem jeito. você atua na primeira esfera do tripé, que é a esfera do Sim. conhecimento, atua na segunda, que é a da habilidade, coloca em prática aquilo que você aprendeu, É, testa, treina, coloca em prática, erra, acerta, até você realmente pegar a manha daquilo. sim, sim. E por último vem a atitude. É por último, mas não é o menos importante. Muito pelo contrário. A atitude é você ter a iniciativa de fazer aquilo ali funcionar, de fazer aquilo dar certo. Sim. Né? De tomar a frente, de entender que você precisa desenvolver aquela habilidade. Fez um curso, fez uma especialização, tome a frente. Passe por cima dos seus medos e receios e inseguranças para que você se transforme em alguém profissional naquilo. Eu me lembro da primeira sessão de coach que eu fiz.
Sim. Péssima. Eu ainda não sabia o que eu estava fazendo. Uhum. Mas hoje eu olho e vejo que mesmo aquilo ali, que ainda não era o Você ideal, estava entregando o teu eu já máximo estava entregando o ali. meu máximo. E já Que estava máximo. causando um impacto positivo na vida de alguém. Sim, sim. E Agora, buscando melhorar, né? imagina eu ficar preso nas minhas inseguranças, nos medos. Porque Não. eu ainda não sei, porque eu não sei como funciona, porque eu posso fazer. Não, a gente só vai desenvolver a competência através de conhecimento, habilidade e atitude. Então, essa é a minha dica para quem quer ingressar na carreira de coaching ou em qualquer outra carreira que você precise atuar no processo de desenvolvimento humano, por É exemplo. entrega, é muito estudo, né? Sempre e Uhum. prática naquilo. Isso. E tem um ponto também, Pri, que eu quero falar, acho importante. Sim. Isso me ajudou muito a superar os desafios no início da minha carreira e me ajuda até hoje, tá? Na verdade, é uma indicação de um livro. Chama Picos e Vales. É uma Sim. fábula, é um livro pequenininho, mas ele só é pequeno no tamanho, porque o contexto dele ele é extraordinário. Gigantesco. Eu perdi as contas de quantas vezes eu li esse livro. Toda vez que eu passo por um desafio, que eu não encontro a resposta sozinho, ele é o primeiro lugar que eu vou. É uma fábula que conta a história dos picos e vales e ela nos ensina a como lidar com os vales da nossa vida. A nossa vida ela é feita de picos e vales. Sim. Nós temos momentos de pico, onde a gente está feliz, realizado, Sim. alcançando nossas metas. E nós temos momentos de vale, que é quando a gente está indeciso, com algum desafio, com algum obstáculo, alguma coisa não está fluindo na nossa vida. Aprender a lidar com os seus picos e vales, fortalecer os picos e atenuar os vales, faz com que você tenha uma vida mais satisfatória, uma vida mais plena. Esse equilíbrio, né? Então, para quem quer começar nessa carreira, Esse faz a livro é leitura importante. desse Todo livro. mundo pode ler? Todo mundo, qualquer É pessoa. tranquilo de ler? Sim, é uma fábula, é um livro que tem em média de 100 a 150 eu vou páginas. comprar, já vou anotar aqui pra comprar. Já coloca aí, tem imagens, tem Eu adoro tudo. ler, assim, e às vezes a gente... Eu gosto de ler livros também, que não é só da odontologia, gosto da minha área, é mais fácil eu ler, é mais fácil estudar, a gente entende, mas é muito importante também a gente ler outros livros. Eu acho que isso é importante em qualquer área, né? Pra qualquer Isso. pessoa. E muitas pessoas falam, né, do conceito de livro de autoajuda. Isso já é ultrapassado. Esse termo nem é utilizado mais no mercado. Hoje em dia, nós utilizamos o termo de livros de desenvolvimento pessoal ou profissional. É verdade. Né? O livro de Picos e Vales é um livro de desenvolvimento pessoal. É para que você entenda uma forma metafórica de entender como funcionam os seus picos e vales para que você aprenda a lidar com eles. Sim. E o quanto que a sua vida pode se transformar numa vida mais plena e mais satisfatória se você obter maior momentos de pico e atenuar os seus momentos de vale, os seus desafios. Existir. Eles nunca vão deixar de existir. Falando do livro, me veio na memória o Clube do Livro, aquele projeto seu, tão maravilhoso. Tem ainda? Vai ter? Como que tá? Inclusive, eu até te corrijo, Pri, o projeto de Deus que eu fui usado, né? Porque você sabe, você participou, você viu ali o que o Clube do Livro se tornou, né? Sim. O Clube do Livro, ele veio de uma dor minha. Eu nem era coach ainda, eu nem era formado como coach quando eu criei o Clube do Livro. Sim. E o objetivo do Clube do Livro, né, o objetivo divulgado, era fazer com que as pessoas desenvolvessem o hábito da leitura. Sim. Mas o objetivo por trás, o real, a raiz, de Deus. O objetivo real, meu primeiro, vou falar o meu depois de Deus. O meu era que eu construísse o hábito da leitura, porque eu era disciplinado com leitura no passado. Sim. Eu comprava os livros, começava a ler e não terminava. Comprava, botava na estante e achava que só por ele estar na estante o conhecimento ia pular na minha cabeça, né? Por osmose. E eu criei o Clube do Livro porque eu entendi na época que se eu me comprometesse de forma pública com as pessoas, nada iria me fazer procrastinar aquilo ali. Eu não sabia disso. Pra mim é novidade. Essa é a grande verdade. Falei, se eu me comprometer de forma pública a criar o Clube do Livro, Que como é que o criador do Clube do Livro não lê livro? Não tem como. Então eu falei, bom, vou fazer isso. Foi pra atuar em cima de uma dor que eu tinha naquela época. E funcionou muito bem. Porque foram mais de 50 livros lidos em 2 anos. E foi um projeto gigantesco, muita gente. Muitas pessoas, a gente chegou a ter mais de 200 pessoas cadastradas no projeto, participando com a gente. Que legal. Aí tinha o objetivo externo, Sim. o objetivo interno e o objetivo de Deus. Qual era o objetivo de Deus? O plano dele com o Clube do Livro. Nós criamos o Clube do Livro na pandemia. Justamente porque na pandemia a gente precisava estar colocando a nossa mente, né? Nós fazemos parte de um projeto juntos, você lembra? Sim. E nesse projeto a gente precisava manter as pessoas concentradas naquilo que era importante. Sim. Porque a gente sabe que a mente vazia é a oficina do diabo. Sim. Então a gente não pode manter, de alguma forma, a nossa mente vazia porque isso pode acarretar outros problemas.
Então, naquela época, o projeto de Deus era que, através do Clube do Livro, nós iríamos fazer com que as pessoas pudessem interagir entre elas. Ah, Então, foi-se. existiram pessoas que entravam no Clube do Livro que estavam pensando em se matar, em Verdade. suicidar, em Depressão. depressão, pessoas que estavam sozinhas em casa sem contato com a família. E ali, aquele momento que a gente tinha de 1 hora no Zoom, era um momento que as pessoas, de alguma forma, interagiam, conversavam, debatiam, riam. E aquilo fazia com que algumas pessoas que estavam quase desistindo Nossa, pudessem repensar esse que movimento. lindo. Eu me lembro que teve uma vez que uma pessoa chegou e compartilhou no Zoom, né? Que Sim. tinha perdido uma pessoa muito próxima e que naquele dia aquela pessoa não tinha acordado com vontade de viver. Mas Nossa, que ela me lembrou que arrepia. tinha, ela lembrou que tinha o compromisso do Clube do Do Livro, Clube mas do entrou Livro. lá e Tem que participou. ter outro, vai Sim. ter. E aí o que aconteceu com a gente? Quando acabou a pandemia, as pessoas voltaram para os seus trabalhos, Fica voltou mais àquela difícil. rotina, a gente foi diminuindo a participação das pessoas e a gente pausou o projeto. Então, ó, já até falando para a galera que está aqui participando com a gente, você que gostou do Clube do Livro. O projeto está pausado, ele não foi finalizado, ele foi pausado, pois nós estamos estruturando uma outra forma de entregar tá. o Clube do Livro para as pessoas, de forma que as pessoas possam participar de forma assertiva, porque é isso que gera a percepção. Sim. Nós escrevemos um livro, você sabe, né? Sim, Escrevemos um livro que fala da história do Clube do Livro. que fala da história. E é sobre pessoas, não é só sobre leituras. Sim, sim. Então, Sobre histórias, né? Então ele está pausado, minha amiga, mas é por pouco tempo. Ah, Em breve nós teremos novidades. que ótimo. E assim, para finalizar, eu gostaria que você falasse quem quer fazer o processo de coach com você. É só individual, tem em grupo, e tem assim, um projeto novo vindo para São Paulo. Fala um pouquinho. Como faz Claro. para te procurar, para estar fazendo o processo com você? No caso, quem estiver assistindo o nosso podcast e tiver interesse de fazer um processo de coaching, essa pessoa pode me procurar, pode entrar em contato comigo, seja pelas minhas redes sociais, que vai estar aqui no nosso vídeo, no nosso Sim. link de alguma forma, ou pelo meu próprio telefone, entrar em contato com a minha equipe, a própria equipe vai agendar uma sessão experimental. Essa sessão experimental ela é comigo, onde eu vou entender quais são os desafios que essa pessoa está passando e os objetivos. Porque dentro dessa sessão experimental, eu consigo mapear qual é, na verdade, o tipo de processo que nós vamos trabalhar. Pode ser um processo de coaching individual voltado para performance, pode ser um processo voltado para produtividade, pode ser um processo Sim. voltado para empreendedorismo, voltado para transição de carreira. Então, dentro do meu nicho de performance e produtividade, existem esses subnichos que eu só Sim. consigo desenvolver quando eu conheci aquela pessoa. Quando faz essa Isso. aula experimental. Aula experimental, Aí eu pode tenho... ser individual. Pode Isso, ser cada pessoa. Pode ser individual, eu também tenho trabalhos em grupos, trabalho que eu faço nas empresas, com equipe de colaboradores, equipe de gestão, processo voltado para gestão e liderança, mas eu só consigo definir o nicho que eu vou trabalhar com aquele possível cliente Sim. depois que eu faço a sessão experimental, porque aí eu entendi o contexto e como que o meu trabalho ajuda. Isso para fazer um processo individual ou até em grupo, se for necessário. Agora, além disso, eu também tenho um projeto que é a imersão 1% todo dia, Sim. que ela é conectada com a mentoria 1% todo dia, que é uma mentoria voltada para jornada produtiva e aumento de performance de empreendedores. Essa imersão nós fazemos lá no Rio de Janeiro, né? A gente vai ter uma turma agora lá em Caxias, que é um município do estado do Rio, e conforme nós conversamos já, né? E já estamos alinhados. Tá vindo para São Paulo, Estamos chegando aqui em São chegando Paulo. aqui em São Paulo. Isso aí, E tá então preparem-se. imperdível, assim, porque é uma experiência, é um virar de chave que Isso. eu acho que todo mundo merece, porque todo mundo merece viver a sua melhor versão, tomar as rédeas da tua história, né? Isso, e já tem uma novidade, né? Saiu do forno há pouco tempo. Lá no Rio de Janeiro nós fazemos a imersão 1% todo dia. Aqui em São Paulo a gente vai ter a experiência 1% todo dia. Que vão ter mais coisas. Que vão ter mais coisas, exatamente. Então você que ficou interessado já coloca aí no chat, né? Coloca aí nos comentários, porque a gente vai aproveitar essa oportunidade em breve para divulgar como vai ser a experiência aqui em São Paulo. Mas o objetivo, o que a gente trabalha na imersão, né? Na experiência 1% todo dia? A gente trabalha as 3 esferas, os 3 pilares da produtividade. Sim. Quando se trata de aumentar a sua produtividade, a gente precisa atuar nessas 3 esferas. Você conhece, Pri, alguém, por exemplo, que viveu o efeito sanfona tentando emagrecer? Muita Conseguiu gente. emagrecer, chegou no nível que queria, mas depois, quando você olhava depois de um tempo, a pessoa voltava para aquele padrão Até anterior. depois de cirurgia. A gente vê Até pessoas depois que de fazem cirurgias. bariátrica que voltam a engordar. O que acontece com as pessoas que vivem o efeito sanfona? Elas atuam só em uma ou 2
pilares dessa esfera de emagrecimento, de produtividade, de performance. Para ser constante, consistente, a gente precisa atuar nos 3 esferas. Então, o que a gente vai aprender na experiência 1% do dia aqui em São Paulo? A atuar na esfera número 1, que é os fundamentos de uma jornada produtiva, na esfera número 2, que é o condicionamento da mente para uma jornada produtiva, e na esfera número 3, que são as técnicas e ferramentas de produtividade. Nossa. Hoje tem muitas pessoas que não conseguem ter uma jornada produtiva, que estão procrastinando, estão se distraindo com facilidade, não conseguem se concentrar, não tem foco, porque essas pessoas estão tentando atuar só na terceira esfera, só na ponta da pirâmide, que é com técnicas e ferramentas. O que acontece? Efeito sanfona, dá resultado durante uma semana, 2 semanas, depois volta para o estágio anterior. E buscando no lugar errado, estudando o que você falou, em lugares errados, né? Porque o que tem de blogueiro, sendo médico, dentista, Né? coaching, e assim, é buscar pessoas sérias, profissionais que estudaram, que se dedicam para conseguir o resultado, né? Isso em todas as áreas. Então, para quem está assistindo e vai participar da experiência, já sabe, você vai aprender a atuar nos 3 pilares da produtividade. Aí não tem como, gente. Aí é uma vida extraordinária. Aí é consistente. Aí é voar, né? Aí é voar, exatamente. E assim, como eu falei lá no início, eu falo por experiência própria, porque foi só quando eu apliquei esses 3 pilares que eu passei a ter realmente uma jornada mais produtiva. E chegar onde você queria, né? Porque eu sempre falo para as pessoas, eu era a pessoa mais procrastinadora que eu conhecia. Não dá para acreditar, né? Quem olha hoje pensa que é mentira. Gente, é a pessoa mais disciplinada. É o que eu falo. Quando o profissional é exemplo, a vida dele é exemplo. Se você vai pro Gabriel, ele coloca tudo em prática na vida dele. Então, isso que é bom de ver, né? Que dá... deixa a gente... Nossa, ó, se ele consegue, eu vou conseguir, Exatamente. né? Você tocou num ponto muito importante, Pri. É justamente isso que eu pretendo levar para as pessoas. Sim. Se eu sou capaz... as pessoas também são. Porque se eu, saindo de onde eu saí, fazendo o que eu fazia, vivendo como eu vivia, eu consigo hoje ter uma jornada mais produtiva, qualquer um consegue. Todos nós somos capazes. Só que às vezes a gente ainda está preso a esferas do passado, a traumas, a experiências, a percepções errôneas da nossa identidade. E isso impede com que a gente transfira e desenvolva essa jornada mais produtiva. Então eu tô aqui para acabar com essa história. É isso aí. E assim, para terminar, gente, esse primeiro podcast... que foi maravilhoso. Eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está nos vendo. Qual mensagem? Se você pudesse deixar uma mensagem só. Assim, eu sei que tem muita coisa, né? Mas assim, uma mensagem, qual seria? Bom, vou olhar para a câmera, né? Tá para falar com eles. Tudo aquilo que você viveu até hoje não diz nada sobre você. Se hoje você tem procrastinado suas ações, se você tem de alguma forma tido uma jornada desafiadora, uma jornada ocupada, se você não está feliz com o que você está vivendo, se de alguma forma você está se sentindo improdutivo ou algo não está fluido na sua jornada, não fica preocupado. Isso não diz nada sobre você, porque isso é só um resultado baseado na forma como você tem levado a sua vida, na forma como você tem desenvolvido a sua jornada, que te trouxe para esse resultado. É a soma de fatores que te trouxe para esse lugar onde você está hoje. Como foi a soma de fatores que aconteceram, e isso está no teu passado, isso a gente não tem como mudar, a gente só tem como atuar no que vai acontecer daqui para frente. Verdade. E é aí que mora o grande segredo. É aqui que diz algo sobre você. Não se trata sobre o que aconteceu até hoje, como você se sente. Se trata do que você está disposto a fazer hoje para mudar a tua realidade amanhã. É isso que fala algo sobre você. Então, a partir do momento que você toma a decisão de fazer algo diferente, de viver uma jornada diferente, de ter maior produtividade, de aumentar a tua performance, de equalizar as áreas da sua vida, é aí que eu consigo ler algo sobre você. E é aí que você está escrevendo realmente uma história de verdade. Bora. Ai, que lindo. É isso, gente. Então, há esperança. Sempre há esperança. Basta a gente acreditar, dar o primeiro passo e procurar os profissionais certos, né? Sim. Pra gente conseguir viver uma vida melhor, uma vida extraordinária, 1% melhor todos os dias. 1% melhor todos os dias. Meu amigo, muito, muito obrigada. Foi uma honra pra mim. Que Deus continue abençoando a tua vida, para que através da tua vida você possa continuar abençoando e mudando a vida de tantas pessoas, assim como você faz na minha.
Amém. Muito obrigada, viu? E eu te agradeço também pelo convite. E Eu não posso chorar? Calma. Vamos segurar as emoções nesse É. momento. E eu também agradeço a você e espero que Deus continue usando a sua vida para poder impactar a vida de outras pessoas, seja através do seu carisma, do seu sorriso, da sua alegria, do seu profissionalismo, né? Que assim como eu tenho a honra de poder estar aqui na sua frente, estar aprendendo com você, estar me desenvolvendo com você, que outras pessoas também possam. Obrigada. E que você possa iluminar a vida de mais pessoas, como você já tem Obrigada. feito na sua vida. Obrigada. Tá bom? Muito obrigada. Tchau, gente. Até o próximo episódio. A gente tá esperando vocês. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.